Capítulo 76 Eu destruirei você primeiro. Xiao Luosheng saindo repentinamente, sem dúvidas foi contra as expectativas de todo mundo. Embora Yun-Che tinha roubado o espetáculo por derrotar continuamente 5 pessoas e chocado toda a audiência, sua glória ainda não era comparável com a daquele Xiao Luosheng. Tudo que Yun-Che tinha exibido, era o suficiente para ele pisar entre a melhor classe de discípulos entre a geração jovem da cidade Lua Nova. Entretanto, Xiao Luosheng era um gênio de nível superior que era suficiente para entrar nas 4 seitas maiores. Se Yun-Che repentinamente desafiasse Xiao Luosheng, então isso ainda não seria tão chocante, no máximo, pensariam que ele estava superestimando a si mesmo. Mas se Xiao Luosheng tomasse a iniciativa de se levantar por vontade própria, isso seria muita provocação. Será que ele quer treinar com Yun-Che? Sem chance. Absolutamente impossível. Considerando o status de Xiao Luosheng, orgulho e força, porque ele intencionalmente se abaixaria para lutar com um discípulo recém-admitido do profundo palácio Lua Nova. Mas se não for para fazer isso, então o que ele exatamente quer fazer? Não somente Xiao Luosheng andou por vontade própria, seu olhar também permaneceu nele o tempo todo, o que também causou uma suspeita a crescer no coração de Yun-Che. Ele imediatamente colocou um sorriso e disse: jovem mestre da seita Xiao deve estar brincando, eu sou apenas um discípulo comum do profundo palácio Lua Nova, então eu definitivamente não sou qualificado para o título de nova estrela. Na cidade Lua Nova o único com as qualificações para ser chamado de estrela é você, apenas você, jovem mestre da seita Xiao, merece esse título. Ha 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 ha. Xiao Luosheng começou a gargalhar, a gargalhada carregava um ar de realeza que simplesmente não parecia vir da boca de alguém de 16 anos de idade. Irmão Yun é muito modesto. Eu acredito que depois da sessão de treinamentos de hoje, o nome do irmão Yun sem dúvidas repercutirá através de toda a cidade Lua Nova. Quanto às suas futuras realizações, elas definitivamente serão imensuráveis. O fato que eu, Xiao Luosheng, pude vir pessoalmente hoje, também pode ser contado como um golpe de grande sorte. O rosto de Yun-Che revelou subitamente uma expressão lisonjeada. Ele disse apressadamente: as palavras do jovem mestre Xiao realmente são lisonjeadoras. Minha habilidade na frente do jovem mestre Xiao é semelhante a uma pequena luminescência na frente do brilho da lua, e não vale a pena nem ser mencionada. Eu não sei se o jovem mestre Xiao tem algum conselho. Esse Yun-Che definitivamente escutará cuidadosamente. O irmão Yun não precisa ser tão modesto, se você ou não uma pequena luminescência ou o brilho da lua, todos presentes naturalmente sabem em seus corações. A razão pela qual eu vim até aqui presunçosamente, foi para pedir um favor para o irmão Yun. Agora há pouco, o irmão Yun teve uma exibição admirável de força, e derrotou consecutivamente 5 discípulos top das 7 seitas maiores. Tirando meu espanto e admiração, minhas mãos também começaram a coçar, então eu queria consultar um pouco o irmão Yun. Eu não sei se o irmão Yun está querendo. Xiao Luosheng perguntou curiosamente enquanto assistia ao rosto sorridente de Yun-Che. Tão logo quando as palavras saíram da boca de Xiao Luosheng, o salão principal explodiu com sussurros, e até Yun-Che ficou confuso. Xiao Luosheng está desafiando ativamente Yun-Che. Ah, não, ele está propondo ativamente em trocar pontos com Yun-Che. Isso, é irracional. Mesmo se Yun-Che é extremamente incrível, e mesmo se alguém chama-lo de melhor discípulo do século do profundo palácio Lua Nova, eu ainda posso acreditar nisso. Mas Xiao Luosheng e Yun-Che não são pessoas do mesmo nível. Como Xiao Luosheng poderia propor treinar com ele? Não importa como você pense nisso, isso não faz sentido.
Será que as derrotas das 7 seitas foi tão difícil de suportar, que o jovem mestre da seita Xiao queria recuperar o prestígio para as 7 seitas? Ao mesmo tempo, mostrar para Yunchi o que é um verdadeiro gênio. Yunchi não respondeu imediatamente e ficou lá parado confuso, como se ele estivesse estupefato pelas palavras de Xiao Luosheng. Entretanto, durante esse tempo, sua visão nunca tinha saído dos olhos de Xiao Luosheng do início ao fim. Nesse momento, Xiao Luosheng estava a 5 passos de sua posição, sua maneira calma e imponente carregava uma indiferença indisfarçável. Mas Yunchi podia sentir que sob sua aparência exterior inofensiva, existia uma profunda energia densa e uma força intangível. Todo seu corpo era como uma besta feroz escondida nas profundezas de um abismo que permanecia imóvel. Se ele se movesse, quem sabe o quão aterrorizante isso seria. Mas isso não era importante, o que era importante era que bem no fundo de seus olhos, Yunchi podia ver uma aura fria e sinistra. Ele também estava muito bem familiarizado com esse tipo de aura. Esse Xiao Luosheng quer me destruir. Essa foi a resposta que Yunchi chegou imediatamente enquanto sua mente arrefeceu. Mas por quê? Ele e eu nunca nos encontramos antes, e além do mais, nós não temos nenhum conflito de interesses. Hoje também foi a primeira vez que nos encontramos. Ele claramente não tem razão para agir dessa maneira. Isso é meramente para sufocar um talento emergente, uma nova estrela, que pode tornar seu futuro inimigo. O que significa, meu desempenho hoje o deixou mais ou menos, um pouco com medo. Se isso realmente for verdade, então esse jovem mestre Xiao aparentemente inofensivo, pode-se dizer que tem a astúcia e o coração de um demônio. Quando ele pensou até ai, Yunchi repentinamente falou com uma voz de alguma maneira aterrorizada: jovem mestre Xiao quer trocar pontos comigo. Isso não sou eu, Yunchi, sendo modesto, mas embora eu tenha entrado apenas recentemente na cidade Lua Nova, eu ainda assim ouvi que o jovem mestre Xiao já está a meio passo do domínio profundo verdadeiro com uma idade tão jovem. Comparada com a minha quantidade minúscula de profunda energia, a real força do jovem mestre Xiao está muito distante. Ser capaz de trocar pontos com o jovem mestre Xiao, eu honestamente não posso superar esse medo. Mas imediatamente, seu tom mudou e disse diretamente: entretanto, já que o jovem mestre Xiao vê tanto em mim, eu, é claro, não posso recusar. Ser capaz de treinar com o jovem mestre Xiao, cujo nome pode ser ouvido a 500 quilômetros de distância, essa será a minha maior honra. Ótimo! Xiao Luosheng concordou com satisfação e disse com um sorriso: já que estamos treinando, então obviamente nós teremos as condições mais justas como premissa básica. O irmão Yun já lutou 5 disputas consecutivas, então eu presumo que a exaustão deve ser dominante. Além do mais, você está ferido no braço esquerdo. Antes de treinarmos, o irmão Yun deveria descansar um pouco. Quando a profunda energia do irmão Yun se recuperar, nós teremos uma sessão de treinamento justa. Não, isso não é necessário. Completamente fora das expectativas de todos, e na frente da sugestão razoável de Xiao Luosheng, a qual também era benéfica para ele, Yunchi recusou sem a mínima hesitação: embora eu exaustei bastante energia, eu mais ou menos ainda tenho alguma energia sobrando para treinar, o que deve ser o suficiente para treinar com o jovem mestre Xiao um pouco. Quanto ao ferimento em meu braço, isso é apenas um ferimento leve e não deve ser tão sério. Além disso, nós estamos somente treinando, não é uma batalha de vida ou morte. Já que não importa se é justo ou não, porque devemos perder o tempo de todo mundo, porque eu, Yunchi, exaustei um pouco de energia e tenho um ferimento mínimo. As palavras que vieram de Yunchi espantaram completamente todo mundo dentro do salão.
Porque, ao menos que eles fossem surdos, pelas palavras de Yun-che, todos puderam ouvir um tipo de arrogância e uma extrema autoconfiança. Porra! Esse Yun-che. O que ele está tentando fazer? O que é esse mais ou menos tenho alguma energia sobrando, a qual deve ser suficiente para treinar com o jovem mestre Xiao um pouco. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que Xiao Luoxing é? Yun-che realmente é um gênio de primeira linha, uma pessoa não tem escolha mas reconhecer isso. Mas para ser tão arrogante na frente de Xiao Luoxing, ele virtualmente não conhece os limites de suas próprias habilidades. Ele simplesmente está pedindo para ser humilhado. Se ele batalhar contra Xiao Luoxing, um mero pé deve ser suficiente para achatá-lo em minutos. Suspiro, esqueça isso. Ele mesmo disse que acabou de chegar na cidade Lua Nova. Eu estimo que ele ouviu somente um pouco sobre a fama de Xiao Luoxing, e não entende o quão aterrorizante ele é. Eu aposto que se ele ficasse na cidade Lua Nova por um mês, mesmo se lhe fosse dado 10 vezes a quantidade de coragem, ele ainda assim não ousaria dizer tais coisas. Isso será interessante. Eu imagino que depois de ouvir essas palavras, Xiao Luoxing também ficaria bravo. Talvez, ele será derrotado da maneira mais miserável. Isso será um bom espetáculo. Irmão Júnior Yun. Lanchoeiro tricotou suas sobrancelhas e o avisou em voz baixa: embora esse Xiao Luoxing tenha a mesma idade que você, sua força é completamente diferente comparada com as pessoas que você lutou mais cedo. Você pode dizer que ele simplesmente está em outro nível. Você não deve. Fique tranquilo, irmã senhor. Yun-che tinha interrompido e falou sem se importar: meu estado atual não está tão ruim quanto você pensa. Além do mais, tudo o que estou fazendo é trocar pontos com o jovem mestre Xiao, não importa o resultado, isso não será uma coisa tão importante. Mas... Lanchoeiro ainda tinha mais a dizer, mas Yun-che deu um olhar bastante reconfortante e gentil. Que depois, ele virou para Xiao Luoxing e disse: jovem mestre da seita Xiao, vamos começar agora mesmo. O que você diz? De fato, depois das palavras que Yun-che disse mais cedo, ele já estava incapaz de voltar atrás. Lanchoeiro podia apenas suspirar em seu coração e se sentar silenciosamente com o coração cheio de preocupação. Xiao Luoxing sorriu, mas qualquer um podia ver que seu sorriso foi um pouco forçado. Essa talvez era a primeira vez em sua vida que ele encontrou alguém que ousou a ser arrogante em sua presença. Ele estreitou seus olhos e disse lentamente: se isso é o que o irmão Yun insiste, então naturalmente irei respeitar a decisão do irmão Yun. Apenas, o estado atual do irmão Yun é preocupante. Quando lutando continuamente 5 disputas e exaustando tanta profunda energia, a profunda energia protetora corporal definitivamente será muito mais fraca que antes. Tanto que ela deve desmoronar a qualquer momento. Se você sofrer um de meus golpes nessa hora, então existe a possibilidade de sofrer ferimentos graves. Se isso acontecesse... jovem mestre Xiao pensa muito. Yun-che sorriu estranhamente. Quando treinando, uma situação onde alguém não pode se segurar é inevitável. Seria normal para ferimentos leves ou mesmo ferimentos pesados aparecerem. Além do mais, foi eu que insisti em treinar com o jovem mestre Xiao em minha condição atual. Mesmo se eu sofrer algum ferimento grave, o jovem mestre Xiao definitivamente não seria culpado. Sobre esse ponto, todos presentes podem agir como testemunhas. Portanto, o jovem mestre Xiao não tem necessidade para se preocupar e se segurar. Por favor, deixe esse pessoa nova na cidade Lua Nova, abrir seus olhos e conhecer a força do mais forte entre a geração jovem.
Enquanto essas palavras saíam de Yun-che, os elders do profundo palácio Lua Nova estavam tão confusos que eles quase caíram de seus assentos. Quanto àqueles do lado das 7 seitas, especialmente aqueles da seita externa da seita Xiao, haviam muitos que não tiveram o que fazer mas rir alto imediatamente. Esse filho da puta! Praticamente está cavando seu próprio túmulo. Xiao Luoxing olhou profundamente para Yun-che. Aquela expressão. Era como se ele estivesse olhando para um retardado. Mas já que estamos falando sobre isso, se eu, Yun-che por acaso tiver sorte, e ferir acidentalmente o jovem mestre Xiao, então... Logo que as palavras saíram da boca de Yun-che, o lado das 7 seitas imediatamente caiu na gargalhada novamente. A respeito da situação atual, algumas pessoas começaram a gargalhar em alto sem se segurarem. Alguns riam tão alto que começaram a rolarem no chão enquanto seguravam seus estômagos, foi como se eles tivessem ouvido a piada mais engraçada do mundo. Mas ninguém do profundo palácio Lua Nova podia rir, e em seus rostos estava escrito a palavra ansiedade. Se fosse possível, eles tinham um desejo incomparável de fazer Yun-che pegar de volta essas palavras que ele tinha acabado de dizer para Xiao Luoxing. É claro, com exceção de Murongye. Ele rangeu firmemente seus dentes enquanto ambas suas bochechas tremeram, e foi quase incapaz de controlar seu riso diversas vezes. Esse retardado, cavou um buraco para ele mesmo e pretende pular dentro. Existe alguém tão estúpido dessa maneira? Xiao Luoxing, você deve espancá-lo até que ele seja aleijado, espancá-lo até a morte. Ha 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 ha. Xiao Luoxing gargalhou alto e disse, se eu for ferido pelo irmão Yun, então considere isso como minha falta de habilidade, e é claro a culpa não cairá sob a cabeça do irmão Yun, todos aqui também podem testemunhar. Logo depois que a voz de Xiao Luoxing enfraqueceu, o líder dos elders da seita Sol Nebuloso, Yanzizai já tinha gritado alto, ambos vocês podem ficar intranquilos, com tantas pessoas aqui hoje e com tantos olhos assistindo, nós naturalmente seremos suas testemunhas mais sólidas. Se algum de vocês for infeliz o suficiente para receber algum ferimento grave enquanto treinam, o oponente não deve ser culpado, senão, essa pessoa seria uma pessoa desprezível que não pode manter sua palavra. Depois dessas palavras de Yanzizai, cada seita concordou imediatamente uma após outra. Essas palavras, obviamente foram direcionadas para o profundo palácio Lua Nova, porque simplesmente não havia ninguém que acreditava que Yun-che poderia ferir Xiao Luoxing. Quando falando sobre Yun-che, que tinha exaustado sua profunda energia e estava levemente ferido, não havia nem mesmo uma chance que ele possivelmente seria vitorioso. Sikong-han revelou um rosto amargo, enquanto seus olhos suplicantes olhavam na direção de Tin Vuyo. Mas sob os olhares das 7 seitas, Tin Vuyo concordou lentamente sua cabeça. Bom? Xiao Luoxing disse calmamente, já que esse é o caso, eu espero receber os conselhos do irmão Yun. Eu também peço para o irmão Yun, ser leniente comigo. Ser leniente comigo. Essas 3 palavras que Xiao Luoxing tinha dito foram extremamente irritantes para o ouvido. Yun-che sorriu fracamente e não respondeu. Sua respiração se tornou tranquila e ele concentrou seu olhar, o primeiro portão das profundas veias se abriu novamente. De acordo com o aviso de Jasmine, com a condição atual de seu corpo, o primeiro portão poderia apenas ser aberto uma última vez por uma dezena ou mais de segundos, senão, seu corpo e profundas veias inevitavelmente ficariam sobrecarregados, e sofreriam danos imprevisíveis. Mas essas dezenas ou mais de segundos são mais do que suficiente. Das profundezas dos olhos de Yun-che, uma luz extremamente perigosa brilhou neles. Eu não me importei com você, não provoquei você. E ainda, você deseja me destruir.
Já que é assim, eu destruirei você primeiro.